Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquela cidade reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Querido irmão, querida irmã, não são poucas vezes em que os evangelhos nos mostram Jesus em oração. A oração não é um peditório que nós fazemos diante de Deus. A oração é a linguagem da Santíssima Trindade. Estar com Jesus, participar da sua vida, através dele entrar em comunhão com o Pai na força do Espírito Santo. Essa é a nossa vocação. E depois os discípulos, é o segundo ensinamento do Evangelho que ouvimos hoje, os discípulos estão apavorados com a ventania, Jesus lhes vem ao encontro, na sua fragilidade pensam até que fosse um fantasma, mas o Senhor, no meio de todas as tribulações, continua a dizer aos discípulos de ontem e aos discípulos de hoje: "Sou eu, não tenhas medo." Como nos é importantíssimo ouvir isso em tempos de tantos conflitos, de radicalizações, de brigas entre as pessoas pelos mais variados motivos, e descobrir que no meio de tudo isso alguém nos diz: "Sou eu, não tenhas medo." E ali, sabendo que quando Jesus entra na barca da nossa vida, o vento se acalma. Cada um de nós aprenda, para viver bem este período tão exigente, tão difícil para todos nós, aprenda a colocar a sua confiança na única força que pode sustentar-nos. Não tenhas medo, sou eu. É palavra de vida eterna.